Olá, boa noite, meus irmãos e meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Jesus de cada um de vocês. Meu nome é Marne Moura, sou missionário da Igreja Batista Novo Horizonte, na Natel RN, e nós estamos aqui mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Quando você está diante de uma situação inusitada, quando você está diante de um grande problema, quando você está diante de algo que uma decisão precisa ser tomada, mas você não sabe o que fazer. O que você faz? Já esteve assim diante de uma situação em que você parou e não sabia o que fazer ou não tinha o que fazer? Às vezes nós temos momentos assim nas nossas vidas, né? Nós estamos diante de algo novo muitas vezes, algo que você não espera e que você precisa tomar uma decisão, tomar uma posição. Mas nem sempre é um manual dizendo o que você deve fazer. Queria meditar com vocês nesta noite acerca da história de um homem que esteve num momento desse na sua vida. Ele esteve diante de uma situação em que ele não sabia o que fazer. E quero ver com vocês qual foi a decisão, o que ele tomou, qual foi o caminho que ele escolheu seguir. Acompanhe comigo, nós estaremos lendo 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 1, que nos diz assim: E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e esses que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs Josafá em pé na congregação de Judá, e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura tu não és Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não destes a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão um pago, vindam para lançar-nos fora da herança que nos fizestes herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Metanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos disse: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel.
Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e veja a salvação para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. O verso 12, ele nos diz: Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Antes da gente meditar no texto, quando você não souber o que fazer, lembre-se, coloque os seus olhos no Senhor e peça a Ele a direção. Ele sempre tem a solução, o caminho correto para que você possa trilhar. Se você fizer a leitura aí de Crônicas, você vai ver que lá, capítulo 17, o rei Josafá, ele começa a reinar. E aí, Josafá enfrentou uma batalha lá, né? Ele faz uma aliança, né, com Acabe, entra numa guerra. E essa aqui é a segunda luta do seu reinado, né? Ele saiu aí na primeira luta contra os sírios, né? Ele e Acabe, né? Acabe, não é lá no texto, acaba sendo ferido. Josafá, né, recebe também uma advertência, né, por ter estado nessa luta. E aí agora ele está diante de uma nova batalha que se apresenta diante dele. Ele que no passado foi advertido aí por Jeú, né, um profeta que o adverte, né, por ele ter entrado naquela guerra. Ele agora se depara com uma segunda batalha do seu reinado, uma segunda guerra em seu ministério. E aí você percebe no capítulo 20 que ele está aí diante de um problema. Esse Josafá era filho de Asa. Ele começa aí o seu ministério, né, tendo um relacionamento bom com Deus, né, andando, caminhando com Deus. Durante o seu ministério, Deus aí confirma, Deus faz com que esse ministério prospere. E agora, ele está diante de um problema. Ele está diante de uma guerra que está sendo anunciada. E parece que vem contra ele uma enorme multidão. Uma notícia ruim chegou. Uma notícia assustadora o pegou aí de repente. Uma batalha. Moabe, Amon e os do Monte Seir estão caminhando em direção ao seu país. Os moabitas, né, os amonitas, os do Monte Seir, né, possivelmente aí os edomitas, estão indo aí para ameaçá-lo. Grande multidão está se aproximando e eles já estão perto, eles já estão caminhando para cá. Ele recebe essa notícia, né, a ameaça que vem de fora, e o seu coração fica apavorado. O medo tomou conta dele. Você pode ver pela leitura do texto que diz que ele teve medo. O medo nem sempre é uma coisa ruim, não é? Desde que você não se deixe dominar por ele, né? Ficar paralisado, sem ter para onde ir. Você vê que ele teve medo, ele ficou angustiado, sem saber o que fazer em relação à guerra. Qual procedimento tomar?
mas ele não ficou em dúvida para onde ele deveria olhar. Ele não sabia o que fazer em relação àquele problema. Mas ele não teve dúvidas para onde ele deveria lançar o seu olhar. Então você tem aí os moabitas, os amonitas, Moabe e Amon eram filhos de Ló, né? Aquela relação que ele tem, que as filhas têm com ele. Então eram essas nações. Eles têm também os de Edom. Os três se unem e marcham contra o reino de Josafá. E aí o que ele faz? Quais são os caminhos que ele toma? Ele não mandou conferir aí o seu exército. Ele não mandou contar quantos soldados ele tinha. Ele não mandou que fizesse um levantamento do seu armamento. Ele não quis saber como é que estava aí o seu poder bélico para a luta. Você vai olhar pelo texto que ele proclama um jejum em todo Judá. Ele começa a buscar ao Senhor e não só ele coloca o povo também para fazer isso. E aí ele começa a orar. A oração que ele faz diante de um momento em que ele está passando por um problema grande. Ele começa no verso 6, a sua oração dizendo: Senhor Deus dos nossos pais. Para quem eu estou direcionando a minha oração? A quem eu estou buscando é o Senhor. O Senhor que criou essa nação que está agora aqui diante de ti, que está prostrada aqui diante de ti. Olha, Senhor Deus, o Deus que está com essa nação agora e que foi no passado, é ao Senhor que está nos céus. É ao Senhor que eu dirijo a minha oração. Ele vai dizer que Deus tem todo o poder, toda a força, e vai dizer mais, que ninguém pode resistir à intervenção desse Deus. E aí ele vai dizer o problema. Senhor, sabe aquelas nações que o Senhor pediu que nós poupássemos, que o teu povo poupasse? Senhor, olha, eles se reuniram. Eles fizeram aí um grupo e estão vindo contra o teu povo, Senhor. E aí ele vai pedir justiça. Ele vai dizer no verso 12, Deus, porventura não os julgarás. O Senhor que vê todas as coisas está vendo isso. Eles pedem a justiça e eles também fazem uma confissão diante de Deus. Eles vão dizer como é que eles estão. Eles estavam com medo, eles estavam sem forças, eles não sabiam o que fazer. Senhor, olha, esse é o problema, essa ameaça. Senhor, interceda. Julgue. Faça o Senhor que tem todo o poder, porque nós estamos assim. Nós estamos com medo, nós estamos sem força e não sabemos o que fazer.
Mas apesar disso, Senhor, apesar de estarmos assim, nós queremos dizer nesse momento que a nossa esperança está no Senhor. Mas os nossos olhos estão postos em Ti. Eu estou olhando para o Senhor. Eu estou olhando para o Senhor. Quando eu era pequena, que eu andava nas ruas, né, dias de lua cheia, eu sempre andava e olhava para o alto. E parecia que a lua me seguia. Para onde eu olhasse, ela estava lá. O povo está dizendo para Deus que, apesar da situação que eles estão vivenciando, apesar desse momento que eles não estão sabendo para onde ir, os olhos deles vão ficar fixos, porque sabem que Deus do alto está vendo. Nós não estamos olhando para o que está acontecendo aqui, esperando que daqui saia uma resposta, uma solução. Os nossos olhos estão no Senhor, porque nós sabemos que só do alto poderá vir socorro para as nossas vidas. Deus responde a oração. Deus sempre responde a oração. Ainda que você não perceba. Mas Deus responde. Você percebeu aí pela leitura do texto que Jaziel, ele se levanta no meio da congregação e vai dizer: ouçam, todos vocês, ouça, ó rei Josafá, o que o Senhor está dizendo. Você não precisa temer, vocês não precisam temer, vocês não precisam ficar assustados, vocês não precisam ficar olhando para essa grande multidão e ficar com o coração temeroso, apavorado. Vocês vão descer, vocês vão encontrá-los. Mas eu quero que vocês saibam que essa luta não é de vocês. Eu quero que vocês saibam que nessa luta vocês não terão que pelejar, vocês não terão que guerrear. Porque essa luta é do Senhor. Essa luta é de Deus. Vocês vão parar, vão sair ao encontro, mas o Senhor vai estar com vocês. Vocês verão o grande livramento que Deus vai dar. Se você continuar fazendo a leitura do texto, você vai perceber que é exatamente assim que ocorre. Deus dizima, Deus opera e faz algo aí tremendo. Amanhã, Josafá conclama o povo para que creia na palavra do Senhor. Josafá vai dizer que eles estariam seguros, eles precisariam crer nos profetas, e se eles fizessem isso, eles seriam prósperos. Ele vai dar ordem aos cantores para que louvem ao Senhor.
E os que se levantam contra o povo de Deus, eles mesmos se destroem. E quando Judá chega, ele olha e vê aqueles que se levantaram contra eles, todos destruídos. E aí o povo viu Deus guerreando em seu favor. Eles voltam para Jerusalém com alaúdes, com harpas, com trombetas e vão para a casa do Senhor louvar o nome daquele que deu grande livramento ao povo. Quando você não sabe o que fazer, quando você está diante de uma situação, olha o que Josafá fez. Josafá disse para Deus exatamente como ele estava, que ele estava com medo, que ele não sabia o que fazer, que ele não tinha noção, não sabia qual solução para aquele problema. Mas asseverou que os olhos dele não estariam olhando para nenhuma outra direção. Tão somente ele olharia para o Senhor. Foque seus olhos no alto. Peça e espere que de lá venha um socorro para você, para a sua vida, para a sua família. O inimigo tem se levantado, o inimigo tem atacado, tem se levantado com força. Você se sente pequeno e impotente diante daquilo que se levanta contra você? Diga isso para Deus. Mas também diga para o Senhor que apesar de não saber o que fazer, apesar de não ter uma direção neste momento para seguir em relação ao problema, diga que os seus olhos têm lugar certo para estar, para fixar. Diga que os seus olhos estão postos no Senhor. Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Coloque os seus olhos no Senhor. Espere nele. Fica parado e aguarde o livramento que da parte do Senhor certamente virá. Um grande abraço e até a próxima.